sei o quanto acessível esse conhecimento é, mas as emissoras de TV funcionam sob concessão estatal. Ontem eu organizava a composição do conteúdo do vídeo e me parecia interessante como algumas dessas emissoras que são extremamente antagônicas, incisivamente antagônicas, e eu poderia até dizer atrapalhadamente antagônicas ao atual governo, como essas emissoras têm uma imensa dificuldade em apresentar uma peça retórica por liberdade de expressão. Como essas emissoras têm uma imensa dificuldade em organizar uma peça retórica que defendesse a liberdade, a ausência de intervenção, a retirada, o fim da prerrogativa de concessão estatal que alguém possa tiranicamente utilizar para silenciar o exercício da imprensa. Mas interessante, observe, não é isso que se vê. Não é esse o ângulo argumentativo que se observa utilizado quando do trato ao assunto. Claro, existe a demanda para que a concessão seja dada. Existe a demanda. Mas é interessante que as emissoras não procurem efetivamente conflitar a prerrogativa mesma. O que me parece isso de pronto? Mais um exemplo de alguém que, ao invés de contestar a existência do trono, quer obter o controle sobre o trono e os benefícios oriundos desse controle. Imagine só, se uma emissora se sente à vontade sobre a obtenção de sua concessão, se sente segura a respeito, e consegue influenciar suficientemente a estrutura desse jogo para blindar o acesso a outros à capacidade de operar este poder informativo, este espaço de influência ou palco, ela pode se sentir confortável a entender esse um caminho de monopólio ou cartel, controle de concorrência. Tudo isso é viável. Então é possível que, ao invés de conflitar por precisão identitária, afinal, sendo uma emissora, sendo um artifício de imprensa, pressupõe-se que a liberdade de imprensa seja uma demanda fundamental, correto? Pressupõe-se que ela não se queira tolhida nem se diga, mas passível de ser restringida, eventualmente. Mas não é isso que se observa. Ela, através do domínio do jogo, entende-se capaz de se tornar imune às eventuais restrições, mas pela mesma influência do jogo, consegue restringir outras que lhe sejam potenciais adversárias. Perceba como é interessante isso. Enquanto há muitos querendo impor uma analogia deste poder que a estrutura do Estado brasileiro tem sobre concessões de TV com outros espaços tirânicos, independente de, claro, ter sido ou não cancelada alguma dessas emissoras, cancelada a concessão de alguma dessas emissoras, nenhum desses indivíduos contesta efetivamente a prerrogativa, o direito que o Estado brasileiro tem de fazê-lo. Isso me recorda as diversas ocasiões em que se expressou como esses indivíduos que operam críticas desse tipo, se explicitou que indivíduos que operam críticas desse tipo são extremamente vulneráveis a essa máxima, a demanda pelo trono, a escravidão a ele ao mesmo tempo. Sempre. Como quando, me recordo agora, fazia-se divisão de terras indígenas.
O incômodo do cara não é que a estrutura do Estado brasileiro possa fazer essa divisão. É com a atual divisão. É com o atual gestor do trono. O incômodo dele não é que exista uma pasta que consegue regular o que se ensina nas escolas. O incômodo dele é que existe agora alguém que o incomoda sobre a possibilidade de gestão daquilo que se ensina nas escolas. O interesse dele, hipocritamente e revelado, é justamente cobiçar ter esta prerrogativa, cobiçar a si o controle daquilo que é ensinado, cobiçar a si o controle das terras que são divididas, cobiçar a si o controle de qual é a imprensa que é legítima e qual é a imprensa que não é legítima. É óbvio que isso foi visceralmente sabotado com a cadência dos tempos através das novas redes sociais, das mídias. É óbvio. Porque todos esses espaços, né, midiáticos recentes, essas TVs por assinatura de internet, e eu não vou citar nomes, mas vocês sabem de que Flix eu estou falando, mas YouTubes da vida, YouTube mesmo, isso eu posso explicitamente mencionar. Todos esses ambientes prontamente contornam quaisquer dos canais restritivos do Estado. Não deveria ser um motivo de festa? Uma possibilidade de imprensa, de expressão como essa, não deveria ser comemorada? Não. Não deveria ser comemorada pelas emissoras? Não. O interesse dela é em restringir, tolher e controlar. Eles se arrogam a prerrogativa da censura. É isso que eles cobiçam. O receio de concorrência, o receio de impossibilidade funcional, dado que qualquer contraditório lhes é suficiente para devastar teses preguiçosamente construídas em pseudo-jornalismo. Isso incomoda. Então as mídias sociais, as redes sociais, as novas mídias incomodam, porque não conseguem ser tão facilmente controladas pelas regras do jogo anterior. Consequência que se retira disso, não se tenha dúvida, até que esse controle seja obtido, essa será uma bandeira, uma premissa incessante da velha mídia, né, da chamada velha mídia, da legacy mídia, a mídia arcaica, a mídia antiga. Quer se ver provado errado, provada contestação ao argumento? Observe a realidade e você vai notar exatamente cada um dos elementos dos quais eu apresentei se ratificando, efetivamente.